convidar o pessoal para entrar. Não é isso? Mas deixa eu chegar aqui mais alguém. Chegou um. Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia, meu irmão, nessa EBD tão especial, muito especial mesmo. Estava falando com o pastor que nunca imaginei que nós chegássemos, né, nesse ponto. E louvado seja o nome do Senhor que nós temos esse mecanismo de transmitir a palavra do Senhor. Que essa palavra hoje seja como bálsamo para o seu coração, alegrando a sua vida, o seu dia, trazendo um renovo para o seu coração. Amém, queridos? É muito bom estar aqui, muito bom saber que você está aí com desejo de ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar? O nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração. Ele é o nosso professor, Ele é o nosso mestre por excelência. E nós vamos então orar e clamar a esse Deus que venha trabalhar em nossos corações, que venha frutificar essa palavra em nossos corações. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial na presença do Senhor. Momento este que é tão maravilhoso, tão especial, ouvir os ensinamentos do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor quis expressar, ó Deus, aos seus discípulos e a nós hoje, depois de tanto tempo. É muito maravilhoso, Senhor, sentirmos o seu abraço, o seu cuidado. E agora, Deus, eu quero clamar ao Espírito Santo de Deus que venha fazer, ó Deus, com que os nossos corações sejam terras realmente, ó Deus, preparadas pelo próprio Senhor, com o orvalho do céu, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a igreja do Senhor seja edificada, para que haja frutificação, ó Deus, nesse plantio de hoje. Que o Senhor alcance cada coração, onde houver tristeza, Senhor, que o Senhor se manifeste de maneira poderosa, trazendo alegria. Onde houver desesperança, que o Senhor restaure o vigor, a esperança para a glória do Teu nome. Ajusta, Senhor, a nossa mente agora para compreendermos a Sua palavra e visita cada um dos meus irmãos com o seu abraço, com o seu carinho, com a sua boa mão direcionando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Pois bem, nós estamos estudando as bem-aventuranças, não é verdade? E no primeiro domingo, há 3 domingos atrás, o pastor Adilson fez uma introdução maravilhosa desse estudo, uma rica introdução, na verdade, foi muito boa mesmo, e ele explanou todas as bem-aventuranças, deu aquela introdução gostosa para esse estudo. Domingo passado, a irmã Silmara, também de maneira brilhante, expôs a primeira bem-aventurança, né, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E eu gostaria de ler com vocês no livro de Mateus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, espero que você já esteja com a sua Bíblia, mas se você não pegou, pegue a sua Bíblia. É bom abri-la, é bom acompanhar na sua Bíblia aí, na sua versão, aquilo que está escrito aí. Nós temos um exemplo, né, dos crentes lá de Bereia, que o apóstolo Paulo elogiou tanto, né? Tudo que o apóstolo Paulo falava, eles procuravam saber se realmente estava correto com as Escrituras. Então, nós devemos fazer assim também, né? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, Mateus capítulo 5, e nós vamos ler do 1 até o 4.
Mateus capítulo 5, do 1 até o 4. Né? Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Que bom, né? Os discípulos sempre estavam junto com Jesus. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E nós hoje vamos ficar com o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu não sei você, mas quando nós paramos para ler e meditar, e quando nós precisamos realmente destrinchar, né, os versículos bíblicos, aí é que nós nos deparamos com algumas curiosidades que nós ficamos assim meio perplexos. Bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Vocês viram na aula passada que bem-aventurados são felizes, muito felizes, bem-aventurados. E olha agora a controvérsia: os que choram. Felizes são os que choram? E eu comecei, queridos, a pensar, sabe, sobre esse versículo. Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram. Mas que controvérsia é essa? E então eu comecei, sabe, a pensar o que Jesus quis dizer com isso aí. Porque na verdade Jesus tinha uma estratégia para ensinar os seus discípulos. Era uma estratégia que ele usava meios assim muito, muito próximo a eles. Não é verdade? Quando ele falava dos campos, né? Eram dos pardais, eram coisas assim que eram muito próximas a eles. E a estratégia de Jesus agora dizendo: bem-aventurados, felizes os que choram. É engraçado isso, né? E eu procurei então numa outra versão para ver se realmente, né, era isso que Jesus quis dizer. E por incrível que pareça, nós vimos que na NVI é isso: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, né? E na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje diz assim: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. E então nós percebemos que realmente há assim um choque, né? Feliz. Como você pode estar feliz chorando? Como você pode estar feliz? Como que as pessoas podem ver em nosso rosto felicidade se nós estamos chorando? Como que Jesus quis dizer e ensinar para nós sobre essa felicidade? Então eu fui procurar na própria Bíblia algumas situações de pessoas que deveriam estar chorando. E a primeira pessoa que eu encontrei, porque para mim isso parece um tanto quanto louco, né? Chorar versus felicidade. É claro que às vezes a gente chora de felicidade, né? A mãe, por exemplo, gestante, 9 meses aguardando a chegada do bebê, quando o bebê chega é um choro, um misto de alegria, de ansiedade, então ela chora de alegria, né? Mas nós vimos que não era desse choro que Jesus estava falando, não era. E eu então procurei alguns tipos de choro na Bíblia e eu queria compartilhar com vocês. Olha só, no livro de Gênesis capítulo 8, versículo 15 a 17, Gênesis capítulo 8, versículo 15 a 17. Nesse capítulo, ele está mencionando aqui
a situação que Noé e toda a sua família passou por ocasião do dilúvio, né? E no versículo 15 até o 17 diz assim: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então, como eu disse, nós vimos aqui a história de Noé, o período que Noé passou dentro daquela arca e aquele período também antes deles entrarem na arca. A esposa de Noé, ela deveria chorar muito, porque quando Noé começou a construir a arca, ele foi... as pessoas assim, a vizinhança, aquelas pessoas que viam aquele homem já velho construindo uma arca num lugar que não havia chovido ainda, não havia mar ali perto. E para que construir uma arca? Uma arca tão grande, mas tão grande. E o pior, nesse período da construção, Noé pregava o arrependimento para aquele povo. E o que aquele povo fazia com Noé? Fazia chacota com Noé. E não só com Noé, com os filhos de Noé, com as esposas dos filhos de Noé, com a própria esposa de Noé. Então eu imagino aquela mulher amargurada de coração, chorando, sabe? E aí chega o dia, o grande dia que Deus falou que ia destruir a terra com águas. Esse momento foi um momento, deve ter sido um momento muito tenso. Se nós conseguirmos ir até lá na nossa mente, viajar um pouquinho, imagina, queridos, todos aqueles animais sendo chamados pelo próprio Deus e conduzidos por essa família para entrar na arca, à vista daquelas pessoas que haviam até então fazendo brincadeiras, zoando com toda essa família. Como que essa mãe deveria estar no seu coração? Como que ela deveria se sentir? Havia um choro ali no seu peito, no seu coração. E então eles entraram debaixo dessa chacota toda desse povo e Deus fechou a porta da arca. Começa então as águas virem do céu. E choveu, choveu, choveu. E agora a esposa de Noé, pelos cantos da arca, eu fico imaginando assim, queridos, não sei você, mas eu viajo muito nessas histórias da Bíblia. A esposa de Noé, ela deveria procurar um cantinho reservado para chorar. Ela deveria chorar naquele sacolejar das águas, sabe? Ela deveria chorar pela bagunça daquele ambiente, bagunça de palhas, fezes de animais, bagunça de sujeira ser limpa todos os dias, a falta da privacidade que ela deve ter sentido, sabe, ali naquele lugar, porque ali ela compartilhava todos os ambientes com todos. E vocês sabem que uma mulher gosta de privacidade. E o Noé, hein? E o Noé, como patriarca, tendo que administrar tudo isso. Eu acredito que mesmo eles se sentindo seguros ali dentro, houve muito choro ali dentro daquela arca. Mas não é desse choro que Jesus está falando. O choro que Jesus está falando ainda é um outro choro. E como eu mencionei, há vários tipos de choro, né, queridos? E Jesus, vamos nos lembrar? O que Jesus disse? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Ou bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Olha, queridos, não é desse choro, do tipo de choro que a família de Noé deve ter chorado ali dentro da arca, que Jesus estava falando.
Vamos ver um outro choro. Neemias capítulo 1, versículo 4, diz assim. Capítulo 1 de Neemias vai nos contar a história de Neemias quando recebeu a visita de alguns dos seus irmãos, de alguns dos seus queridos, dos seus patrícios. E quando ele recebeu a visita desses irmãos queridos, ao invés de trazer felicidade para ele trouxe muita tristeza. Olha só, capítulo 1, versículo 4 de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que é que Neemias ouviu desses irmãos? A cidade está destruída, os muros estão derribados, os portais da cidade foram tirados. Isso era uma afronta. Isso era terrível para o coração de Neemias. A dor da saudade do seu povo, a dor da irreverência com a cidade, com o que aconteceu com a cidade. Porque para eles a cidade é santa. Então eles tinham uma reverência muito grande por aquela cidade. Mas agora a notícia que veio até ele é que estava tudo destruído. E então ele chorou. Agora estava tudo destruído e o coração de Neemias acelerou. O coração de Neemias, com todo o seu ser, foi tomado de um choro que sufocava a sua alma. Um choro que trazia tristeza, não só a sua fisionomia, os seus olhos destilavam essa tristeza. E Neemias chorou. Olha o que diz. Assentei-me e chorei, por causa das palavras que ele havia ouvido. Que dor, saudade, tristeza, sabe? E uma pessoa temente ao Senhor, como era Neemias, sabia que tudo isso era resultado do pecado da sua nação. Ele chorou. E se você acompanhar o texto, você vai ver que ele clamou ao Senhor. Ele chorou diante do Senhor. Mas o choro de Neemias era o choro da dor pela sua cidade. E é o choro que Jesus está falando? Não. Ainda não é o choro que Jesus falou. Que choro então é esse que Jesus falou? Vamos ver mais um choro? Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 13. Vai nos falar também de uma mulher que estava num choro terrível. Olha só o que diz. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11 até o 13. E aconteceu, pouco depois, ele ir à cidade chamada Naim, Jesus. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, como sempre, né? Como sempre. E quando chegou perto da cidade, perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Como não chorar a perca do filho? Como não chorar sabendo que daqui para frente ia ser tudo muito difícil para ela? Naquele momento ali, ela estava cercada de pessoas que estavam ali para consolá-la, para ajudá-la. E quem sabe se mostraram até muito bonzinhos para dizer a ela: não se preocupe, porque nós vamos tirar essa mulher, mesmo nesse momento de dor, mesmo nesse momento de angústia, de perca, mesmo nesse momento desse choro terrível,
E Jesus a parou e disse para ela, não chores, porque ele naquele momento tinha uma solução para ela. Vocês sabem, ele ressuscitou o seu filho. Mas não é esse choro ainda que Jesus estava falando. Vamos lá? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Não era esse consolo que Jesus estava falando, não era desse choro que Jesus estava falando, do choro do tipo da viúva de Naim, pela perda de seu filho. Não era o choro que eu imagino que a família de Noé passou, não era o choro de Neemias, não era o choro dessa mulher, viúva e agora enterrando seu filho. Pois bem, que choro é esse então? Que tipo de choro é esse que Jesus mencionou? Qual é a origem desse choro então que Jesus mencionou? Nós temos visto muitos choros ultimamente, não é verdade? Nós temos visto muito desespero ultimamente, preocupação, ansiedade, medo, insegurança. Mas também não é esse choro que Jesus está falando. Sabe? O choro de uma mãe que vê o seu filho se perder nas drogas, o choro de um pai que vê o seu filho sendo morto por causa de drogas, o choro de pais que choram por seus filhos se perderem no caminho da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo. É uma dor muito forte, não é verdade? Mas Jesus estava falando de um choro, queridos. Um choro que, sabe, que sufoca a alma. Um choro que realmente dói as entranhas, que chega realmente a sufocar. A incapacidade de fazer ou de dizer algo diante de um Deus tão grande. E eu, procurando nas páginas sagradas, nós vamos ver que lá no Salmo 51 vai nos falar de um homem que chorou dessa forma. Salmo 51 vai nos falar de um homem que estava chorando desesperadamente. Um homem que o choro dele era um choro compulsivo, vinha lá de dentro, das profundezas da sua alma. E ele tinha uma razão para esse choro. Ele tinha uma razão para essa dor na sua alma. E eu queria que você abrisse lá no livro de Salmos 51. Salmos 51. E tem alguns versículos, quisera nós tivéssemos tempo de esmiuçá-los, todos esses 18 versículos, mas não. Nós vamos ver o medo desse salmista. Olha só o que diz o versículo 11 e 12. Salmo 51, versículo 11 e 12. Revela o maior medo desse salmista. Esse salmista é o salmista Davi. Olha o que ele diz. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, meus queridos, o que o salmista diz aqui é porque o salmista Davi, quando ele praticou aquele pecado de adultério e também de homicídio, olha só, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus havia escolhido de uma forma tão linda. Lembra-se da escolha de Davi? Quando Samuel foi mandado pelo Senhor com azeite para ungir a vida de Davi, um dos filhos de Jessé, e Samuel olhava um por um entrando na sala, e quando todos entraram, então Samuel disse para Jessé: não tem mais ninguém? Tem umzinho lá, né, no campo cuidando das ovelhas, e esse umzinho chegou, porque fora chamado. Ou seja, nem os irmãos nem o pai acreditavam nessa escolha de Davi.
E Davi foi chamado, e quando ele entrou, Deus falou ao coração de Samuel: olha, eu vejo o interior, eu vejo lá por dentro. E isso me trouxe à memória também o Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. O Senhor me sonda e me conhece. O Senhor te sonda e te conhece. Então, quando Davi, depois de ter passado por todas essas etapas, pela fuga, porque depois de Saul ter se tornado rei, quis matar Davi, quis matar o projeto de Deus, e Deus sustentou Davi, Deus protegeu Davi, Deus guardou a vida de Davi. Agora Davi rei, né? Davi tinha todo o poder em suas mãos. Davi tinha tudo o que ele queria, tudo que o coração de Davi desejasse, ele teria. Mas Davi cobiçou a mulher de Urias, um soldado valente no exército de Davi. Davi estava passeando pela sua varanda e viu essa mulher se banhando. A chamou, mandou chamá-la, se deitou com ela, ela engravidou. E depois ele tentou fazer uma tramóia para que o seu esposo viesse da guerra, mas o seu esposo era fiel. E esse esposo não foi se deitar com a sua esposa, ficou à porta do rei, guardando a vida do rei. E como Davi viu que não tinha jeito, então é o melhor que tem agora, eu vou enviar uma carta. Olha, essa carta vai ser selada, você não abra para ninguém. Você vai entregar para uma pessoa específica. E ele entregou para a pessoa específica a sua sentença de morte. Ou seja, Davi adulterou e matou o esposo de Batseba. Agora vem Natã e toca na ferida de Davi. E agora, queridos, Davi apossa-se de um medo tão grande, e esse medo não era o medo dele ser morto, não era o medo dele ser condenado pelo povo, não era o medo dele ser destituído do seu trono como rei, não era o medo de perder as amizades, mas era o medo de perder a presença do Senhor. O medo de perder a presença do Senhor fez com que ele escrevesse isso aqui, ó: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Queridos, o choro que nós precisamos de ter não é por causa das situações que nós vivemos. Nós vimos isso na semana passada de uma forma muito linda na palavra da irmã Silmara. Não são as circunstâncias que devem nos abater, mas o medo de perder a presença do Senhor, o medo de perder o selo do Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Olha só, no versículo 2 desse Salmo 51, o salmista diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É isso que deve gerar no nosso coração um choro compulsivo, um choro até nos sufocar. Me lava, Senhor, porque o meu Deus é santo, Ele está sentado no alto e sublime trono, e Ele me deu o direito de me assentar também, de entrar à sua presença. Há poucos dias nós mencionamos aqui, o véu foi rasgado, Ele me deu esse direito de entrar à sua presença. Então esse choro deve ser o choro para lavar, sabe, a minha alma diante do Senhor. Senhor, me lava, Senhor, porque as minhas lágrimas não conseguem. As minhas lágrimas não conseguem me lavar. Mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E aí, queridos, quando eu entro nesse êxtase diante do Senhor, eu então choro copiosamente. Bem-aventurados os que choram, felizes aqueles que choram, porque Deus os consolará. Lembra-se do filho pródigo? Quando ele voltou ali daquele chiqueiro, ele voltou pensando com a sua alma, quem sabe, meu pai não vai me aceitar.
Meu pai não vai mais me dar o direito de sentar-se à mesa com ele, ou nem sequer de entrar na sua casa. Mas se ele quiser me colocar lá no fundo, junto com as criações dele, eu vou ser melhor tratado do que onde eu estava. E aquele caminho pode ter sido muito longo para esse filho, sabe? Mas quando ele chegou à sua casa, qual foi a surpresa para ele? Como deve ter chorado aquele coração, de ver tanto amor derramado. Aquele pai não só o abraçou, mas aquele pai lhe deu o anel, aquele pai lhe deu novas vestes, calçou seus pés machucados, feridos, sujos. Aquele pai fez uma limpeza no caráter daquele filho. E como não chorar diante disso, queridos? Como não chorar diante dessa maravilhosa manifestação de amor do nosso Deus? Então, Davi continua no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconheceu, queridos, que essa atitude que ele tomara com um dos seus melhores soldados de guerra, tomando a sua ovelhinha do seu regaço, que é a sua esposa, sabe, tirando a vida desse moço, Davi reconheceu, olha, isso vai me perseguir. São marcas que vão ficar na minha vida, mas se o Senhor me lavar, meu Deus, se o Senhor me lavar, eu vou realmente me sentir amado, protegido, guardado pelo Senhor. E ele continua, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal. Que tristeza! Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi sabia da pureza do trono de Deus e da sua iniquidade, do seu coração terrivelmente enganoso, do seu coração terrivelmente sujo pelo pecado. E Davi chorava diante do Senhor. Por favor, Senhor, não me retires do teu Espírito Santo. É esse que deve ser o nosso medo, sabe, de perder essa comunhão preciosa com o Senhor. Então Davi chorou profundamente. O medo de perder a luz do Senhor, o medo de perder a companhia do grande e poderoso El Shaddai, fez com que Davi dissesse isso aqui. Mesmo depois dele mesmo se enxergar com o seu pecado, um podre, sabe, um lamacento, sujo pelo pecado. A sua alma foi levada a um sincero arrependimento. A um arrependimento que trouxe alívio ao seu coração, por causa das suas lágrimas diante do trono do Senhor. E olha, ele sabia que se ele realmente fizesse isso de coração, o seu coração ia perceber o abraço do Senhor, o abraço da riqueza do Senhor, o abraço do perdão, o abraço sincero, o abraço que nós não conseguimos nunca dar em alguém aqui. Como nós estamos sentindo saudade de abraçar, não é verdade? Mas saiba que todos os dias o Senhor Jesus te abraça. Quando você tem um coração quebrantado e compungido diante do Senhor. Porque felizes os que choram, porque Deus os consolará. Em Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62, nós vamos ver também, queridos, um choro muito doloroso, um choro que realmente foi assim, atraiu o coração de Deus, o coração de Jesus. Olha só, Lucas 22, 61 e 62. Olha só. Jesus, como nós vimos no versículo que nós lemos aqui de Mateus, ele só andava acompanhado daquela multidão dos seus discípulos. Eles gostavam de estar perto de Jesus, né? Então Jesus, antes de morrer, Jesus falou para os seus discípulos que alguém ali ia negá-lo,
ele ia ficar sozinho. Mas Pedro, bem atrevidinho, eu nunca vou te abandonar, Senhor, nunca. Eu nunca vou te negar. Jesus então o chamou à parte, olha Pedro, infelizmente, porque o Senhor sabe do nosso futuro, queridos. O Senhor sabe das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, Jesus chamou Pedro e falou, olha Pedro, você vai me negar. E Pedro, nunca vou fazer isso. E aí, eles estão lá, no jardim da dor, no jardim terrível, no jardim que antecedeu os momentos do martírio do nosso Senhor. Aqueles momentos ali foram terríveis. E aí, Pedro, já avisado, Pedro, junto com Jesus naquele jardim, chegam os soldados. Chega Judas com um beijinho no rosto de Jesus. E então os soldados pegam Jesus. Pedro até cortou a orelha de um soldado. Não é verdade? Pedro então estava dizendo para Jesus, quem sabe, eu falei para o Senhor que eu não vou te trair. E olha só. E Jesus então cura a orelhinha daquele soldado. Jesus então cura a dor daquele soldado. E diz ainda para Pedro, olha, se eu quisesse, ó, era só eu fazer isso. E os anjos viriam. Mas eu vim para esse fim. Eu vim, sabe para quê? Para que um dia vocês se reunissem como igreja, sabe? Naquele momento de ceia, para se lembrar do meu sacrifício. E até que eu volte novamente, vocês vão poder relembrar do meu sacrifício, da minha dor. E quem sabe muitos vão chorar em volta daquela mesa, sendo servido por alguém, sendo servidos por um grupo de pessoas, e vocês vão se lembrar da minha dor. E Pedro não entendeu muita coisa, prosseguiu, né? Então Jesus foi levado. E Pedro quis acompanhar Jesus. Pedro acompanhou Jesus até um certo ponto, a uma distância. Quem sabe, né, com medo também dele ser pego. Claro, tinha medo. Então, queridos, quando alguém disse para ele assim, olha, eu ouvi você. Não, eu não. Mas você até fala como eles. Eu não. Jamais. Eu não conheço este homem. Ele foi veemente na sua declaração. Eu não conheço este homem. Então, quando isso acontece, de acordo com o que Jesus dissera para Pedro, olha só, versículo 61, do capítulo 22 de Lucas. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro sentiu no seu coração uma dor que sufocou o seu peito, sufocou o seu interior. Pedro sentiu no seu coração, naquela troca de olhar, o amor de Jesus sobre a vida dele. Não um olhar de acusação, mas um olhar de amor. Naquele olhar, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, não só você, mas muitos vão me negar. Muitos vão se esquecer do meu sacrifício. Muitos no momento de dor e de solidão, de abandono, muitos vão me deixar. Mas sabe, Pedro, se eles conseguirem olhar para o meu olhar, vai ser diferente. Vai ser diferente a nova etapa da vida deles. Sabe quem são eles, queridos? Sou eu, é você, a igreja do Senhor. Pedro saiu dali
e chorou amargamente. Chorou de tristeza, chorou de arrependimento, chorou porque viu naquele olhar um amor que ele nunca conhecera. Chorou porque ele queria que o tempo voltasse um pouquinho para que ele não fizesse isso. Mas a sujeira já havia sido feita. Jesus já havia falado com ele que ele ia fazer, o negar Jesus. Mas sabe, quando Pedro, aquele olhar maravilhoso de amor de Jesus cruzou com o olhar de Pedro, ele não suportou ficar ali naquele ambiente e ele saiu e chorou amargamente. Esse choro fez com que depois de algum tempo que eles obedeceram, Jesus foi morto, Jesus ressuscitou, teve com eles algum tempo, por uns 40 dias. Depois Jesus falou, olha, fiquem reunidos, fiquem juntos, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. E depois desse episódio, Pedro, quando saiu desse ambiente de derramar do Espírito Santo, quantas almas foram salvas através de Pedro? Porque houve um choro copioso aos pés do Senhor. Houve um choro de arrependimento. A diferença do choro do arrependimento para o choro do remorso, ela é danosa. O choro do remorso foi o que aconteceu com Judas. Judas voltou arrependido. Não quer essas moedas não, fique. É problema seu. Nós é que não queremos essas moedas. Se vira com a sua consciência. E Judas então procurou a melhor forma para ele se reconciliar consigo mesmo. Qual foi a sua melhor forma? O remorso levou a se matar. Sabe, queridos, nós precisamos fazer uma diferença muito grande desse remorso e de arrependimento. Quando alguém comete uma atrocidade e sente remorso, ele comete outra. Porque o temor do Senhor é que vai nos fazer chorar aos pés do Senhor. Então, eu queria dizer para você, igreja, que é tempo de nós chorarmos aos pés da cruz. É tempo de haver um choro compulsivo no nosso coração. É tempo de haver um choro de realmente arrependimento. E eu me lembro de algumas orações na Bíblia que eu fico assim perturbada com essas orações. Quando nós vemos alguém se levantando para orar por sua pátria, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam juntos com ele. E Daniel, quando orava, ele clamava e pedia, perdoa o pecado da nossa nação. O que essa nação havia feito? Essa nação havia prostituído com outros deuses. Essa nação havia cometido pecado de abominação. Um dos deuses que o povo de Israel mais se voltava para ele, sabe qual que era? Baal. Imagina só, um povo que conheceu um Deus vivo. Então Daniel, que eu acredito, não se misturava com essa atitude, mas Daniel clamava, Senhor, perdoa-nos. Nós pecamos contra o Senhor, prostituímos contra o Senhor. Jeremias, sabe, eu fico pensando assim, toda vez que eu leio Jeremias, por que Jeremias não chutou o balde, sabe? Eu estou falando para esse povo, Deus, o Senhor manda eu falar, eu falo para esse povo, mas Jeremias sempre cumpria o ide do Senhor. Jeremias sempre cumpria as ordens do Senhor. E tantos outros, o próprio Neemias que nós lemos aqui, sabe? Então, eles choravam diante do Senhor. E às vezes, eu fico pensando que nós, muitas vezes, não temos percebido que o tempo já se aproxima. Quando Pedro saiu dali daquele ambiente, que ele chorou amargamente, que o olhar dele se cruzou com o olhar de Jesus.
e depois que ele foi revestido do Espírito Santo. Então Pedro não teve mais medo de enfrentar aqueles soldados, não teve mais medo de enfrentar as situações. Como que Pedro sofreu? E dizem, vocês já devem ter ouvido isso, que Pedro, quando foi morto, ele foi morto crucificado também, mas ele amou tanto a causa de Jesus, ele chorava copiosamente diante de Jesus, aos pés de Jesus, buscando o Senhor, buscando o Espírito Santo, buscando uma vida de santidade, que ele falou, olha, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Que vida transformada! E essa vida só pôde ser transformada por causa do choro copioso aos pés do Senhor. E por que eu mencionei tudo isso para vocês, queridos? Sabe por quê? Porque quem sabe nós estamos pensando que quando Jesus disse, bem-aventurados que choram porque serão consolados, quem sabe nós estamos pensando que é porque nós estamos chorando porque, vamos ver aqui, eu não consegui atingir o meu sonho. Eu tinha um sonho de me formar em médica e eu não consegui. Então eu vou chorar isso, não é verdade? Eu queria que os meus filhos fizessem doutorado nessa área, mas eles não quiseram. Então eu vou chorar. Aí Jesus vai me consolar. Eu estou chorando porque eu perdi alguém muito querido da minha família. Então eu estou chorando muito. Deus não tinha o direito de fazer isso comigo. Vocês sabiam que eu perdi minha mãe, eu tinha 13 anos. E eu fiquei muito chateada com Deus. Fiquei de mal de Deus por causa disso. Ele não tinha o direito de fazer isso comigo. Olha só. Que ignorância. Eu chorava. Eu ia escondido chorar lá no cemitério. Não porque eu ia conversar com a minha mãe. Não. É porque era o único lugar que eu podia chorar sossegada. Sabe? E eu chorava. E quem sabe passou pela minha cabeça, nem para me consolar, Deus está fazendo, o seu papel de consolo. Queridos, eu creio que Deus tem um consolo realmente para o nosso caminhar. Deus tem um consolo para aquela mãe que chora, pelo filho que está envolvido em coisas ilícitas. Deus tem consolo para aquela esposa que chora pelo seu esposo. Deus tem consolo para aquele esposo que chora pela sua esposa, pelos seus filhos. Deus tem consolo para a igreja do Senhor. Deus tem consolo. Sim, Deus tem. Mas esse choro que Jesus quer que parta do meu coração, do seu coração, igreja do Senhor, é o choro de dizer, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Senhor, quem sou eu para me aproximar de Ti? Quando Jesus foi morto, o seu corpo sofria terríveis dores de infecção, porque os espinhos da sua cabeça infeccionaram o tecido do seu couro cabeludo, arrancaram a sua barba, cuspiram nele. Ele foi humilhado, sabe? A sua imagem foi denegrido. O Deus da glória, queridos, é o Deus da glória. É o meu Senhor. É o Senhor da igreja. Ele foi traspassado por uma lança, sabe? Ele foi pregado naquela cruz. Não havia maquinários eficientes como hoje, como um guindaste para levantar aquela cruz. E ele ainda vivo, sofrendo terrivelmente a dor daqueles pregos, foi içado de maneira artesanal naquela cruz enorme. Como que o seu corpo, o peso do seu corpo, deve ter, sabe, sido muito doloroso. Se você pensar nisso tudo, nós não teríamos direito de pedir nada ao Senhor. Nada. A tua graça me basta. A tua graça me basta.
Assim que deveria ser a nossa vida. Assim que deveria ser o nosso caminhar. Assim que deveriam ser os nossos dias. Como que nós temos visto a igreja se perder, a igreja do Senhor Jesus se perder nesse último momento, nesse momento do fim. Jesus está voltando. E sabe, um versículo que me parece que foi lido semana passada, mas eu não poderia deixar de lê-lo. Está lá em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim. Olha só o que Deus diz para mim e Deus diz para você. E Deus, preste atenção. E Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sabe quem diz isso? É o meu Deus, é o Deus da igreja. Bem-aventurados os que choram. Ou felizes são os que choram, porque Deus mesmo os consolará. Sabe, queridos, vai chegar um dia, e esse dia está muito perto, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E como diz aqui, não haverá mais morte, não haverá mais pranto. Esse pranto que nós pranteamos tanto, sabe? Até quando, Senhor, que nós vamos te pedir a salvação de alguém? Até quando, Senhor, que eu vou te pedir saúde? Até quando, Senhor, eu vou te pedir melhores condições de vida? Até quando, Senhor, nós vamos ver aquilo que eu postei ontem no grupo da igreja, pedindo oração pelo pequeno Davi? Até quando, Senhor? Até quando? Isso é um choro muito normal que nós vamos enfrentar aqui, enquanto nós estivermos aqui. Porque Jesus nos preveniu. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Está logo ali a sua vitória. Queridos, aqui nessa terra, nós somos muito felizes. Nós podemos respirar. Você viu que esses dias alguém postou que um médico, dando alta para um paciente, foi cobrado dele algo, um valor por causa do balão de oxigênio, e ele caiu num pranto terrível. E o médico falou, mas puxa vida, o senhor tem condições de pagar? Ele falou, não, eu estou chorando. É porque eu nunca agradeci a Deus pelo ar, pelo oxigênio que Ele me dá, e de graça. Nós somos muito felizes aqui, muito felizes. Temos uma família, temos uma igreja que nos acolhe, temos irmãos, temos problemas? Temos demais, como temos. Mas se você virar o lado da moeda, nós somos muito felizes. Temos alegria, disposição, podemos raciocinar. Sabe, nós temos coisas que nós esquecemos de valorizar, por isso nós somos felizes aqui nessa terra. Muito felizes. Mas muito mais felizes nós vamos ser o dia que isso aqui se cumprir. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Querido, sabe lá o que é isso? Quem sabe hoje nós vamos ser acometidos com isso na nossa família, uma morte? Se nós estamos vivos, qualquer um de nós a qualquer momento podemos partir. Mas lá não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor. Socorre, Senhor, entra com a tua providência nessa situação. Não haverá mais clamor, não haverá mais dor, nunca mais. Sabe lá o que é isso?
Sabe lá o que é isso? Nunca mais haverá mais dor. Porque as primeiras coisas já passaram, as coisas terrenas ficaram por aqui. E nessa nova Jerusalém, nesse novo céu, nessa nova terra que o Senhor vai preparar para nós, nesse novo ambiente, nessas bodas do Cordeiro, nunca mais haverá essa dor. E Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E Deus, Ele mesmo, vai nos tornar mais que felizes. Hoje nós já somos felizes, mas lá vai ser eternamente, porque não haverá esses momentos terríveis que nós estamos passando aqui. Você tem chorado? Que tipo de choro tem acometido o seu coração? Que tipo de choro? Eu quero te dizer que vale a pena chorarmos aos pés da cruz. Está no momento, queridos. Sabe, eu fico pensando que nós já tivemos assim tantos eventos na igreja, né? Nessa caminhada. Eu tenho 37, quase 38 anos de convertida. Já passei por tantos congressos, tantos seminários, tantos eventos. Eu já passei. Foram maravilhosos os eventos. Havia alegria, descontração, choro, presença do Espírito Santo, sabe? Mas como igreja, eu e você, nós precisamos realmente ter aquele momento na cabeceira da nossa cama, sabe? Um momento de nos ajoelhar e de chorar diante do Senhor. Chorar. Chorar porque Ele, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, Ele mesmo providenciou para nós essa bem-aventurança. E nós não merecemos nada, não. Nós não merecemos nada. Mas Ele aprove a Ele ter escolhido você e a mim para adorá-lo. Eu fico imaginando Adão e Eva ali no jardim, quando o Senhor passeava pela tarde. Adão, Eva, como vocês estão? Como deveria ser gostoso aquele ambiente de clamor, de adoração. Clamor não, clamor no sentido de glorificar o nome do Senhor. A vida de Adão e Eva glorificava o Senhor. Tudo ali era para glorificar o Senhor. O perfume das flores, as águas, as árvores, os frutos, o canto dos pássaros, as palavras de Adão e Eva, a atitude deles, tudo glorificava o Senhor. E quando eles foram expulsos dali, sabe, eu creio que aquele elo foi rompido, aquela aliança foi rompida. E hoje o Senhor formou uma igreja, o Senhor formou um povo para dizer para Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor formou um povo que eu faço parte, que você faz parte, para poder dizer para Ele que Ele é Deus e nós somos a sua igreja. Então, queridos, que nós possamos realmente levar em consideração, sabe, esse bem-aventurados, os que choram, porque eles serão consolados. Você precisa se sentir consolado na presença do Senhor. No derramar da sua alma aos pés da cruz, você precisa se sentir consolado. Sabe, a sua aflição não pode ser maior do que o desejo de glorificar o nome do Senhor. Porque Ele quer te consolar. Aqui, sim, aqui. Mas um consolo muito maior Ele tem para nós preparado. Eu queria que você começasse a pensar na mesa que Ele tem preparado para te servir um banquete. Eu queria que você pensasse nesse consolo. Eu queria que você lesse novamente comigo. Olha só, nas duas versões. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Creia nisso. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará.
quando você experimentar dobrar os seus joelhos, ao invés de, de começar a pensar nos seus problemas, começar a pensar na majestade do Senhor, na grandeza do Senhor e naquilo que Ele fez por mim e por você. E você então se derramar diante desse Senhor, você vai se sentir consolado, até mesmo sem pedir aquilo que você tem necessidade, porque Ele conhece as suas necessidades. Eu não estou dizendo para você que nós vamos parar de pedir as coisas ao Senhor, não é isso. Eu estou dizendo que quando nós experimentarmos esse momento gostoso de adoração, é como se nós deixássemos as nossas necessidades para lá, nas mãos do Senhor. E em adoração, adorando-o, Ele concede o desejo do nosso coração. O Senhor te ama. O Senhor está cuidando de você. Ele está consolando a sua alma. E Ele vai te dar um consolo muito maior. Daqui a pouquinho. Vamos aguardar? Parece sim um pouco louco essas expressões. Bem-aventurados os que choram. Mas Jesus sabia muito bem do que Ele estava falando. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, todas as nossas necessidades são conhecidas diante do Senhor. Todas. O Senhor nos formou no ventre de nossa mãe, já com os nossos dias contados aqui na terra. O Senhor sabia muito bem das escolhas erradas que iríamos fazer. O Senhor sabia muito bem que muitas vezes nós iríamos te negar, como Pedro te negou. Mas o Senhor sabia também que a semente que o Senhor plantou em nosso coração, ela ia frutificar, ia nos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Senhor, eu quero, nessa manhã, declarar a beleza do Senhor na vida dos meus irmãos. Senhor, é grande demais o seu amor pela tua igreja, pelo teu povo. Senhor, é grande demais o seu amor para conosco. Meu Deus, que os nossos olhos, Deus, sejam realmente, Deus, abertos para ver a sua grandeza, para chorar diante do Senhor por causa da sua beleza e por causa da nossa insignificância diante dessa beleza do Senhor. Oh, meu Deus, como nós temos orado errado às vezes, como nós temos clamado, Deus, de uma maneira tão radical, uma maneira tão ignorante na tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, dá-nos um coração puro, reto, contrito, diante do Senhor, em nome de Jesus, que nós saibamos realmente respeitar esse momento na sua presença e que o nosso choro seja um choro de alegria pela escolha que o Senhor fez por nós. Foi o Senhor que nos escolheu, meu Deus. O que o Senhor viu em nós para que o Senhor nos escolhêssemos? Eu nunca vou entender isso, Senhor, nunca. Aprove ao Senhor escolher essa igreja, plantar essa igreja aqui e, ó Deus, nos escolher para te adorar. Que possamos levantar mãos santas diante do Senhor, que possamos ter prazer nessa adoração, que dos nossos lábios possam fluir cânticos de adoração ao Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que onde há o louvor ao Senhor, o Espírito tem liberdade. Então, Deus, quando nós passarmos a agir assim, mesmo chorando na tua presença, chorando de alegria porque o Senhor nos escolheu, ó Deus, o Espírito Santo há de trabalhar em nosso caráter, em nossos corações. Ajuda-nos como igreja do Senhor, a viver isso, para que a tua glória seja refletida na vida de pessoas sedentas ao nosso redor. Em nome de Jesus, abençoe cada irmão, que eles sintam essa alegria nesse dia de chorar na tua presença, consolados pelo Senhor, abraçados pelo Senhor,
amados de uma maneira tão linda, tão especial pelo Senhor, para a glória do teu nome. Tira, Deus, do coração o desânimo agora. Tira, Deus, toda a dor. Tira, Deus, todo trauma. Deus, tira todo o desânimo. Eu peço ao Senhor, anima a tua igreja, Senhor, edifica a tua igreja. Que eles possam sentir esse calor gostoso, Deus, do Senhor, desse abraço. Porque o Senhor está nos preparando para realmente sermos consolados pelo Senhor. Lembrar, Deus, que o Senhor vai passar os seus dedos nos nossos olhos e enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não tem preço, Deus. Não tem preço esse amor do Senhor por nós. Não temos como pagar. Não temos como pagar. Por isso, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te ajude a perceber a grandeza desse amor. Amém?